Este caso é sobre uma mãe que se refere ao seu filho, não pelo nome dele, mas o chama de a criança. O nome dessa criança é Carter Ambrose e a mãe dele o matou. Ela o chamava repetidamente de a criança. Ele não tinha um nome, ele não tinha identidade quando ela testemunhou. Era apenas a criança. Como um objeto desnecessário ou uma peça que é jogada na gaveta de bagunça da cozinha. Eu te disse desde o começo, você não precisa escolher quem fez o quê. Eles são partícipes do crime um do outro. Eles são partícipes dos crimes um do outro. E não há dúvida de que Carter, de 2 anos, foi assassinado. Ele foi assassinado pelas 2 pessoas que deveriam cuidar dele. Agora eu tenho 2 oportunidades de falar com vocês. Então eu tenho essa oportunidade. Depois a defesa vai falar com vocês e depois eu volto. Quero passar com vocês pela denúncia, porque há muita coisa em jogo e quero analisar acusação por acusação. A primeira acusação é homicídio doloso. Certo? Agora, a defesa apontou algo que eu acho importante ao falar sobre homicídio doloso, que é um assassinato que envolve premeditação. Premeditação não é um elemento do homicídio doloso. A intenção maliciosa pode surgir instantaneamente. Um coração perverso é um assassinato intencional de outra pessoa sem justificativa. E o que você teve neste caso foi o depoimento do médico legista que realizou a autópsia, assim como do ex-chefe dos médicos legistas. Evidências dessas lesões na criança. Certo, não foi só um hematoma, havia várias lesões no abdômen dele e os danos no cérebro dele. Ele teve uma lesão na região da virilha, no escroto, tanto externa quanto interna. Certo, esses golpes repetidos por maldade. Isso é o que é maldade. Eles são repetidos, eles são intencionais. E em uma criança de 2 anos, eles estão 100% na parte certa da vítima. Isso não foi um acidente. A segunda acusação é homicídio decorrente de outro crime. Baseia-se em crueldade contra crianças em 1º grau. Então, esse homicídio decorrente de outro crime não exige maldade. Tudo o que exige é a prática intencional de crueldade contra crianças em 1º grau, que então causou a morte de Carter. Crueldade contra crianças em 1º grau é causar dor propositalmente a menores de 18 anos. Certo, causou a morte de Carter Ambrose. Novamente os ferimentos, as repetidas agressões naquela criança. A terceira acusação é crueldade contra crianças em 1º grau. Causa intencionalmente dor física cruel a uma criança menor de 18 anos. A quarta acusação é homicídio decorrente da prática de outro crime. Isso se baseia em agressão agravada. Um objeto que, quando usado de forma ofensiva, provavelmente resulta em lesão corporal grave ou morte, causou a morte de Carter Ambrose. Tudo bem, agora nessa peça acusatória, e eu não escondi isso de vocês desde o começo, a natureza exata do objeto é desconhecida para o grande júri. Eu disse a vocês que não escondi isso, vocês vão ter algumas dúvidas. Vocês podem ter algumas perguntas. Que objeto foi usado? Certo. Tudo o que precisa ser é um objeto e você analisa a natureza do objeto, como ele foi usado, se é um taco de beisebol ou um punho, tudo bem? Provavelmente resultaria em lesão corporal grave ou morte. A quinta acusação é a agressão agravada, que fundamenta o homicídio decorrente da prática de outro crime já explicado. A sexta acusação é homicídio em 2º grau. O homicídio em 2º grau é baseado em uma teoria de negligência. Novamente, não é necessário haver dolo. A única acusação que exige dolo é o homicídio doloso. Homicídio em 2º grau é diferente, não exige isso. É um padrão de negligência. Aqui, a negligência causou dor física cruel e excessiva ao Carter quando ele estava com o fígado lacerado, ficou doente o fim de semana inteiro e ninguém lhe deu atendimento médico. Essa é a negligência.
Ele deveria ter ido ao médico antes de terça-feira. E crueldade contra crianças em segundo grau. A negligência criminosa, que vou definir para vocês, é a omissão de agir que demonstra um desrespeito intencional, imprudente ou temerário pela segurança de outras pessoas que poderiam razoavelmente ser prejudicadas por essa omissão. À medida que os momentos, as horas passavam, Carter morria lentamente. Então lembrem-se da linha do tempo. O horário da morte dele, em 17 de novembro de 2020, foi no meio da manhã. Horário do ferimento. O ferimento ocorreu 24 horas antes da morte, ou seja, na manhã de segunda-feira. Até 72 horas depois disso, que foi na manhã de sábado. Você lembra da linha do tempo. Domingo foi quando Carter não estava bem. Tem mais algumas coisas que quero destacar para você do ponto de vista legal. Uma delas é o prazo de prescrição. Existem datas na acusação, mas elas não têm muita relevância. Tudo o que o Estado precisa fazer é provar para você que esse crime foi cometido em um dia dentro do prazo de prescrição. Então, é fácil no caso de homicídio porque não existe prazo de prescrição. No que diz respeito aos crimes graves, porém, você tem a agressão agravada, crueldade contra crianças em segundo grau, certo, e alguns outros. O prazo de prescrição é de 4 anos. Certo, então isso aconteceu em 17 de novembro. A acusação foi no final de 2023, então foi em 17 de novembro de 2020. A acusação foi em 2023. Na minha conta, foram 3 anos, não 4 anos. E lembre-se, o processo não começa no início do julgamento. Ele começa no momento da acusação. Então, essa acusação, independentemente do período alegado, foi apresentada dentro do prazo. Outro ponto que quero destacar, e eu não sei se isso já foi levantado até agora ou não, mas o juiz vai ler um monte de leis para vocês, e nisso vocês têm que julgar um caso, vocês têm que ver onde o crime foi cometido, geralmente. Então, neste caso, a lesão foi causada no apartamento no condado de Houston. Você perguntou por que insistimos se é no condado de Houston? Porque o Estado precisa provar esse elemento do crime. Este conjunto de apartamentos está no condado de Houston. Foi lá que Carter ficou desde sábado à noite até ser levado às pressas para o hospital. Todo esse tempo, tudo ocorreu no condado de Houston. Não quero que você se confunda com isso. Quinta-feira foi o último dia que Kadim viu seu filho com vida. É o filho de 2 anos dele numa bicicleta. Deixa ele na creche, feliz e sem nenhum machucado. Você nunca mais vai ver Carter. Lembre-se das palavras dela. Nossa, como aquelas palavras eram verdadeiras. Sexta-feira, ele está na creche, feliz e sem sinais de machucado. Ele come a comida dele, ele não estava vomitando, e o réu entra em contato com ele. No sábado, leva ele para a casa do vovô. Ele está feliz, brincando. Ele não está machucado, ele não está vomitando. E então a Ré fica com Carter sozinha pelo resto do dia, no sábado. Assim como a maior parte do dia, no domingo e durante o dia, ele está bem. Ela é a única pessoa que está com ele. O namorado vem, eles jantam. E é nesse momento que Carter reclama de dor de estômago. E na primeira entrevista dela com o sargento Collins, ela diz que foi nesse momento que ele estava vomitando. Só na segunda entrevista que ela muda a história. Ela muda isso para quando ela não tinha acesso a ele. Naquela segunda-feira de manhã, Carter está doente na cama. Ela vai trabalhar. O namorado passa a segunda-feira inteira em casa com ele. Carter está vomitando de novo. Vômito durante a noite. Ele reclama de dor de estômago. Na manhã de terça-feira, ele é rapidamente levado para a Primary Pediatrics.
Ela sai dirigindo do seu condomínio, que fica a poucos metros do consultório do médico, e continua o seu dia, deixando Kion lidar com o filho dela morrendo. De novo, você não precisa decidir quem fez isso. Você não precisa escolher um ou outro. Não é tudo ou nada, certo? Essas duas pessoas tinham acesso a essa criança. Quando ele estava com sintomas, eram os únicos dois. Todo mundo que teve contato com essa criança até a noite de sábado disse que o menino estava feliz. Ele não estava vomitando. Carter nunca contou ao réu que ele sabia disso. Ele corria até mim e apontava, e me dizia quem tinha batido. Você não fez isso. Você não fez isso e ela não entende o que ocorre. Você não sabe nada sobre nada. Ela não é particularmente digna de confiança. Ela muda a história dela. Após o ocorrido, ela cria desculpas para explicar o que aconteceu. Ela está dizendo que talvez ele tenha caído no sofá ou na cama, caiu na cama, rolou para trás e bateu a cabeça. Ela pergunta sobre RCP enquanto o tenente Darren Meadows conversa com ela. Fala-se muito sobre asma, condições pré-existentes. Ele era doente. Você ouviu aqueles legistas. Não havia nenhuma doença pré-existente. Os pulmões dele pareciam normais. O que ele tinha era um rasgo de 5 centímetros no fígado causado por trauma contundente no impacto. É claro que ela não sabe. Eu ligo 30 milhões de vezes por dia. Eu faço chamadas de vídeo pelo FaceTime. Sempre procuro saber como ele está quando outra pessoa fica com meu filho. E ela está bem ali. Ela está bem ali. O intervalo de tempo em que o ferimento foi causado certo, o mais próximo do horário da morte, foi na manhã de segunda-feira. Então, se você voltar, ela é quem esteve lá com ele o tempo todo. Segundo ela, fica de olho nele o tempo todo e o chama de chorão. Ele é dramático. Que forma de falar de si. Aqui estão as fotos da autópsia recém-exibidas no... Seu congênito. Você não verá mais Carter. E então, uma vez que o ferimento foi causado, ela liga para Kadin. Porque ele está envolvido nisso. E ele não vem buscar a criança. Nossa, como ele se arrepende disso. Não consigo imaginar ter que carregar essa culpa. Não consigo imaginar. Então ela deixa a criança com Keanu, porque ela é mãe solteira. O que mais eu deveria fazer? Deixa ele lidar com o problema. Ela deixou ele com a bronca. Mas depois não culpa ele. O que é um pouco estranho. Na verdade, de acordo com Kadin, o homem que ela queria que levasse a criança, porque ele estava doente, queria que Carter fosse com ele. Quando ele discute com ela o laudo da autópsia e os ferimentos da criança, e se ele descobrir que Keon fez alguma coisa, ele não sabe o que vai fazer, ela fica brava com ele. Ela fica brava com um pai de luto pela morte do filho por ter a audácia de sugerir que Keon fez isso. Agora, acho que mencionei isso na minha declaração inicial e isso é dúvida razoável. Vocês vão ouvir a expressão além de qualquer dúvida razoável. O juiz vai instruir vocês sobre isso.
Falei um pouco sobre isso com vocês na segunda-feira, na minha declaração inicial. E eu gosto de pensar nisso como peças de um quebra-cabeça. Sim, este é um caso baseado em provas circunstanciais. E eu te disse desde o começo que não tínhamos uma testemunha ocular. Não existe CSI Miami. 1 hora, sabe? DNA resolve o crime. Vamos pra casa. É tudo circunstancial, mas há muitas peças nesse quebra-cabeça. A primeira é que a Ré e o namorado dela eram os únicos com a guarda, mesmo no início dos sintomas. Ela muda a versão dela. Na segunda entrevista dela, ela tenta tirar de si a responsabilidade na versão que conta. Ela não chega a culpar Keon, mas começa a construir a própria linha do tempo dela. Ela nunca culpou Keon, ela até defendeu ele. Ela liga pra ele 30 milhões de vezes por dia. E vamos não ignorar o fato de que isso é uma lesão considerável. Este é um menino de 2 anos com o fígado lacerado, um corte de 5 centímetros. Mas essa não é a única lesão que ele tem. Ele tem múltiplas lesões, incluindo na região da virilha e no escroto. E ele é um chorão, ele chora por tudo. É isso que o réu disse. Você não vai sentar aqui e esperar que eu acredite que essa criança não estava sentindo muita dor. Uma laceração de 5 centímetros no fígado e que era só uma dorzinha de barriga. Não há chance disso. Você não vai me dizer que essa criança não estava em posição fetal, segurando a barriga, balançando de um lado para o outro com o fígado lacerado. É por isso Kadim não pôde ver seu filho. É por isso ele não conseguia usar o FaceTime ou conversar com o garoto. Lembre-se, ela está brava, ela bloqueia ele. Ele disse que isso acontece às vezes, mas ela nunca negou a ele o acesso à criança. Até o fim de semana, o fígado dele está lacerado. Tenho sérias dúvidas se permitir que Carter vá com o pai ou deixá-lo em casa com Keanu, não é uma armação para desviar a culpa para outro lado. Ela fala aos outros que foi porque Carter caiu. Ela não conta isso para a polícia, mas conta para as funcionárias da creche. Ela conta isso para a Gazette. Montando essa história, como isso aconteceu. E então ela se gabou do investigador, o que é meio estranho de se fazer. E então, quando ela testemunhou, ela nem conseguiu dizer o nome do Carter. Agora, essa não é a única vez que vou falar com vocês. Vou falar com vocês de novo. Terei mais coisas a dizer. Mas isso não é um acidente. Isso é ódio frio e calculado. Assassinato, malícia, depravação. Nenhuma criança deveria morrer assim. Obrigado. Pare de me enviar e-mails. Agora não dá para alcançar a carta do topo. Me deixe em paz e essa é a última vez que vou te avisar. Nunca mais falar com o filho dele de novo. Nunca vamos saber o que aconteceu. Isso é realmente verdade? Escoriação retangular vermelha de 1/4 de polegada na narina externa direita. Escoriação quadrada vermelha de 1/4 de polegada na lateral do lábio superior direito. Escoriação irregular vermelha de 1/8 de polegada na lateral do lábio superior esquerdo. Contusão vermelha oblongo na bochecha dele. Contusão vermelha no tórax direito, perto do externo.
Contusão vermelha arredondada de 1 polegada na linha média do abdômen superior, junto à margem costal. Contusão vermelha arredondada de 3/4 de polegada no abdômen superior direito ao longo da margem costal. Outra lesão distinta e separada junto com a borda esquerda. E descoloração azul esverdeada na linha média abdominal. Contusão vermelha no abdômen sobre o umbigo. Escoriações vermelhas arredondadas de 1/4 de polegada na parte inferior do escroto. Escoriações vermelhas na porção média direita do abdômen e hemorragias internas no couro cabeludo. Região perineal posterior direita. E então mais uma. Múltiplas. Músculos da parede abdominal anterior, tecido adiposo e mesentério, hemorragia extensa. Laceração aberta de 2,5 polegadas no fígado, na inserção do ligamento falciforme. Sangue na cavidade abdominal, pâncreas com hemorragia, testículo e cordão com hemorragia. Congestão irregular de pachycephalocele, hemorragia no intestino delgado. Mas nunca saberemos. Os médicos legistas te disseram exatamente o que você precisava saber. E o Sr. Groove está absolutamente certo. Você não deixa o seu bom senso do lado de fora. Ele fica com você. E o bom senso é que Kion não tirou a própria vida, mas ela não culpa Kion. Ela o defendeu. E essas são as únicas duas pessoas que tiveram acesso a essa criança quando o médico legista-chefe, um especialista treinado, diz que essa lesão poderia ter ocorrido. E a declaração original dela de que ele vomitou no domingo à noite, não na segunda, não uma mudança conveniente na história dela para segunda-feira, quando Kion estava em casa com ele. Mas no domingo, quando era ela ou Kion que tinham acesso a ele. Bom senso. Era um ou outro, ou ambos. O depoimento dela foi revelador. Evasividade, o jeito confrontador dela, o fato de que ela nem sequer dizia o nome do próprio filho. Essa pobre mãe que perdeu seu único filho e não consegue dizer o nome dele na sua frente. Ela simplesmente não sabia. Ela simplesmente não percebe. Ela não fazia ideia. Ela não achava que havia algo errado, mas ainda assim ela afirma que se mudou para aqueles apartamentos para ficar mais perto do médico porque ele tem asma e alergias. Como outras crianças também têm. Ela sempre percebe quando algo está errado. Ela liga 30 milhões de vezes por dia. Tudo isso desapareceu no fim de semana. E é exatamente por isso que ela não deixava o Kadim ver o filho dela, o filho dele, o filho deles. Agora ficou claro para mim que o principal argumento da Ré para não ter feito isso é porque ela teve que esperar tempo demais. Esse é o único argumento consistente que foi apresentado. Não sobre os fatos do que aconteceu com aquela criança. Só houve argumento após argumento sobre quanto tempo o Estado levou para levar isso a julgamento sem oferecer nenhum contexto real para isso, sem oferecer nenhuma razão para isso. Se surgiram outros problemas além do controle do Estado. Não se incomodem em mencionar nada disso.
Mas a justiça não tem prazo de validade. A vida de Carter tinha prazo de validade. Mas este julgamento não tem. Querem uma cortina de fumaça? Pronto, essa é a deles. Fiquem bravos com o Estado. Não culpem as duas pessoas responsáveis pela guarda da criança quando ele teve um corte de 5 centímetros no fígado. Ignorem isso, só demorou muito tempo. Isso nem é o que a lei diz. Dúvida razoável. O juiz vai dizer que não é uma dúvida fantasiosa. O Estado não precisa provar isso com um grau matemático de certeza. Certo, é aqui que o seu bom senso entra em ação. Nós realmente mencionamos o motivo. O Estado não precisa provar um motivo. Não é uma exigência legal. O Estado não precisa comprovar o motivo por lei. Nem premeditação, aliás. E então eles mencionam o fato de que Keon Benton não está aqui. Não sou a única aqui com poder de intimação. Poder para obrigar alguém a comparecer. Então, você... Não sabem qual foi a arma. Sim, acho que isso ficou claro desde que vocês estavam sentados ali quando o juiz leu a denúncia. Isso não é segredo. O que temos é uma hemorragia na cabeça. Temos múltiplas lesões por impacto contundente no abdômen. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E você nem precisa escolher o que é. As mãos são o mais óbvio, mas nem é preciso decidir isso. Tudo o que precisa ser é um objeto cuja natureza e a natureza desses ferimentos. Está claro que uma mão ou outro objeto foi usado para infligi-los. Ouça, a defesa argumenta que homicídio de segundo grau é estranho. Não, na verdade não é. Não, se você pensar bem. Não, se você pensar sobre o dever de um pai... Com seu filho. Seu filho de 2 anos. Não tenho certeza se existem deveres legais em relação a... Você sabe? Filhos de 30 anos. Mais uma criança de 2 anos que depende da mãe dele para a proteção. Uma mulher afirma que se mudou para perto do consultório do doutor, que disse que vomitar enquanto dormia era um sinal de alerta ou algo anormal. Mas logo depois disse que não viu problema, mesmo mentindo para vocês no tribunal. Uma mulher que levou seu filho ao pediatra o tempo todo, que tinha consultório no hospital, acompanhava as alergias e dava os cuidados respiratórios quando necessário. A ausência, aleatoriamente, de dor. Perdoe, droga, isso diz muito. Sim, quando seu filho de 2 anos se sente tanta dor, é sua responsabilidade buscar atendimento médico. E ela não fez isso. Desprezo imprudente por como a dor que ele estava sentindo poderia afetá-lo. E nós sabemos que esperar doeu. Ouvimos o depoimento do legista. Doeu muito, acho que doeu muito mais do que ela estava dizendo. Não acredito que houvesse como ele dar a entender que era só uma dorzinha de estômago. E isso causou dor e mais dor até ele morrer. Quer você queira escolher um vencedor e um perdedor? Quem fez isso, quem não fez, tirando Carter, quem é a vítima aqui e quem não é. Se ela realmente sabia ou não sabia.
No mínimo, ela é culpada de homicídio em segundo grau por não cumprir seu dever básico como mãe. Alimente ele. Dê roupas para ele, não preciso ser gentil. Monte algum tipo de abrigo em volta deles. Dê a ele atendimento médico. Ela nem conseguiu cometer esse assassinato. Mas coitada dela, mãe solteira. Como se Kadim não fosse um pai presente na vida desse garotinho. Ele não a abandonou. Não cortou os laços. Ele queria participar da vida do filho. Ela tirou isso dele. Ela testemunhou. Ela mentiu. Ela mentiu. Perguntei se ela tentou conseguir algum telefone. Ela não vai responder. Diz que não. Vimos várias páginas dela tentando obter um novo telefone. Registros. Ela mesma identificou isso logo depois que aconteceu. Várias páginas. Por que de repente precisamos de um telefone? Para conceber? Por que se gabar disso para a senhorita Shirley? Que o investigador inicial não atua mais no caso? Ela está ligando. Ela quer mais informações. Mais informações. Ela está preocupada com ela mesma. Ela sabia que as suspeitas recaíam sobre duas pessoas e que ela era uma delas. Ela está apavorada com a possibilidade de o Estado vir atrás dela. Ela depõe que ao ligar para o consultório de um pediatra, não é possível marcar consulta para o mesmo dia. Que um pediatra nunca teria tempo. Como se um pediatra nunca previsse que crianças pequenas frequentemente ficam doentes. Doenças simples, mas elas não podem simplesmente ser atendidas. Bem, eu tenho que esperar. Eu não consigo marcar uma consulta. Não importa que ela seja cliente regular. Não importa o fato de que ela ficou reclamando sem parar sobre como deve ser horrível para eles quando ela está na câmera corporal com o policial Watts lá fora. Ela nem sequer fez um esforço. Agora eles levantaram uma questão sobre as amostras no chão. Eles não mandaram nada ao GBI. Bem, o corpo do Carter foi para o GBI junto com aquele fígado, junto com aqueles hematomas, aquelas hemorragias. E o que é interessante é que de repente aqui, bem, a gente não sabe se ele estava vomitando ou não, sendo que ela mesma disse para a polícia em uma das entrevistas: sim, eu percebi que ele estava vomitando. Agora ela quer mudar sua versão sobre isso. Ela quer mudar cada coisinha, ela quer discutir. A questão aqui não é se você tolera ou não o tempo que levou para o julgamento acontecer. A questão é se você tolera ou não o assassinato de um menino de 2 anos. Essa é a questão. Vocês ouviram bastante depoimento. Certo, lembrem-se, depoimento é prova. Vocês ouviram sobre o que foi escutado pelo pessoal da Primary Pediatrics. Não se preocupe com isso, só venha pra cá.
Ou eu deveria ter trazido ele quando você me disse. Não sei porque eu sempre conto para outra pessoa que não é o pai biológico se ela está lá. Como ela disse que estaria tudo bem. Outro homem com quem ela terminou logo depois disso, ela não quis responder essa pergunta. Ela não quis responder nada. Na verdade, quando eu disse nada mais jovem, vocês só querem... agradecer a você. Bom senso aqui. 2 pessoas tiveram acesso a essa criança. E ela disse que não fez isso e que Kion não fez isso. O bom senso diz que essa afirmação não faz sentido. Eles estavam escondendo, encobrindo. Se foi ela quem bateu naquela criança, se foi ele quem bateu naquela criança, neste momento isso não importa, porque um deles fez isso ou os 2 fizeram isso. Mas agora temos o encobrimento. E ela quer que você acredite. Ela é uma mãe tão boa que liga várias vezes por dia. Ela sempre dá uma olhada, sai do escritório na hora do almoço para, você sabe, ver como o Carter está enquanto ele está lá. E mesmo assim ela não faz ideia. Nenhuma ideia, senhoras e senhores. Há várias peças desse quebra-cabeça para vocês verem que ela é 100% culpada. De homicídio doloso, de homicídio decorrente da prática de outro crime e homicídio em 2º grau. Obrigado.